Vamos lá, gente, vamos lá. Então, nós vimos na última aula sobre alguns argumentos ontológicos. Os argumentos ontológicos são argumentos sobre o ser de Deus. E como isso mudar a nossa maneira de pensar em relação à nossa vida. A gente viu alguns pontos. Dentro desses, aqui a criação possui um propósito. Nós vimos também que ela possui uma estrutura, que ela... Perdão, gente. Acabei de ficar com isso. Nós vimos que Deus, ele é um ser infinito. Ele é um ser infinito, então ele não é medido por uma lógica de tempo, mas ele é um ser completamente eterno. Nós também vimos sobre a sua transcendência, que ele está fora da nosso conceito de realidade, mas que ele está além disso, além do cosmos, mas isso também envolve a sua personalidade. Então ele é um ser transcendente, mas um ser que também se relaciona completamente com sua criação. E isso é observado pela sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. A gente também viu sobre que Satanás não tem a capacidade de compreender os nossos pensamentos, mas Deus tem essa capacidade por meio da sua onisciência. E o último que a gente viu, que ele precisa ficar bem colocado na nossa cabeça, é que Deus é plenamente bom. Entender isso é crucial para a nossa vida cristã, que bom não é algo simples de se referir a alguém ou se referir a algo, mas dizer que algo é plenamente bom e plenamente perfeito. Dizer que algo que é bom é que nele não há nenhuma ausência nenhuma de mal. Então dizer que essa mesa aqui ela é boa é que ela cumpre com todos os requisitos e nela não há nenhuma imperfeição. Tudo que ela faz é coeso, é certo, a altura dela é perfeita, a medida dela é perfeita, ela consegue atender todas as partes. Não há nenhuma parte, nenhuma rebarba nela que atrapalhe a minha folha de ser colocada sobre ela. Então ela é boa, ela cumpre plenamente com o que é o propósito dela e nela não há nada que nós podemos dizer que atrapalhe o funcionamento de todas as coisas. Então dizer que Deus é bom é dizer que Ele é perfeito em todas as coisas, que Ele é plenamente coeso. A sua palavra não é uma palavra que muda, mas é uma palavra que permanece. Ele fala, Ele cumpre, Ele é verdadeiro, Ele também é justo com todas as coisas. Então entender isso é muito bom. Agora hoje na aula nós vamos ver sobre provas cosmológicas sobre a existência de Deus. O que é cosmológica? É um conjunto de provas que procuram demonstrar a existência de uma razão suficiente causa para o surgimento do cosmos. Então nós vamos mostrar por meio da escritura e por meio da ciência como que através de provas, através de demonstrações ou através de argumentos, nós conseguimos provar a existência de Deus. Vou dizer para vocês aqui, não é uma aula muito complexa em relação a isso, porque quando você vai tratar, por exemplo, sobre argumentos para a prova da existência de Deus, você precisa entender um ponto muito crucial, que é a argumentação. A argumentação é a parte mais complexa da apologética sobre a defesa da fé. E é difícil, porque você precisa entender um pouquinho de epistemologia, um pouquinho de metafísica, e entender de muitas nuances para conseguir chegar a uma plena compreensão, mesmo para falar assim, agora faz sentido. Então, por quê? Porque Deus, de fato, Ele é um ser que não é explicado com muita facilidade, porque não entra na nossa cabeça alguns pontos em relação dele. Por exemplo, eu falo isso a própria Trindade, três partes completamente diferentes que são iguais em si e não discordam, mas são Deus e são iguais. É muito complexo. Um outro ponto também que é muito complexo no nosso entendimento aqui também, por exemplo, entender que Deus é 100% Deus e 100% homem. É uma nuance. Gente, a teologia entrou nesse dilema há anos. Inclusive nós temos um herege muito famoso na história da igreja que chama-se Ário, que ele teve o arianismo, né? Que ele falava que na mente dele, e isso por influência do pensamento platônico que a gente viu,
sobre a alma ser boa e o corpo ser mau, ele não conseguia compreender como era capaz de existir alguém que tinha o corpo e a alma plenamente boa, 100% boa. E como que a matéria não influenciava ele. Então ele criou uma heresia. Ele dizia que Deus era 100% bom, 100% Deus, mas ele não era 100% homem. Então ele tinha ali uma parte de autoridade, de divindade, mas a divindade não era 100%. Então era como se tivesse ali uma determinada tipo de influência no pecado, no corpo dele, no próprio corpo dele. Então, nisso surge um grande evento da igreja, que foi o conselho de como é que chama? Niceia. Eu falo conselho niceno, mas niceno é o credo. Niceno, aí surge o credo niceno. É que ele crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, surge lá, para combater essa heresia. Esse credo surge para combater essa heresia que Ario levantou ali. Então é muito difícil para nós entender plenamente sobre o entendimento de Deus. Então aqui nós vamos começar a entender que Deus, nas Escrituras, não é um ser correlato à sua criação. E que a sua natureza divina não está entrelada à matéria criada, pois Ele próprio quem a criou. Ou seja, Deus criou todas as coisas. As coisas não existiam, como diz, Ele existia, Ele sempre existiu, mas as coisas não existiam antes da sua palavra. Abra suas Bíblias lá em Gênesis 1, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura, vamos partilhar agora, para nos ajudar a entender mais um pouco sobre a criação, sobre as nuances que aqui nos apresentam. Então vamos começar lendo primeiro e a gente vai lendo de modo compartilhado o capítulo 1, beleza? Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava todas as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produziu semente, e a árvore frutífera produzindo frutos segundo a sua espécie, cuja espécie esteja em si mesma, sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Para governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo ficou bem. E houve a tarde e amanhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies.
E Deus viu que ficou bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Peraí, vamos aqui parar aqui rapidinho. Nós temos aqui o maior spoiler de um livro, já no primeiro capítulo já está dando informação importantíssima sobre um personagem muito bom, muito grande que vira pela frente, Cristo. Façamos aqui justamente isso, é uma representação da própria Trindade no texto, onde por meio do plural ali, apresenta não somente ali, estamos presentes na criação, presente na criação somente Deus, mas as três partes em si contribuindo com a criação. Vamos tentar trabalhar algumas partes aqui, parando aqui para frente, depois continuando no texto. Primeiro ponto, nós podemos chegar em coesão assim, sobre o texto. Não foi algo que ele criou, que eu vou dizer assim, do nada. Não foi assim algo que, tipo um ex nihilo. Nós chamamos de ex nihilo do nada. Foi algo que foi criado em o quê? Baseado em dias. Houve um processo. E algo que nós podemos compreender sobre esse processo é como ele era crucial ser feito em uma ordem, para que uma coisa sustentasse a outra. Então vamos lá. Nós temos aqui a criação dos seres terrestres. Para que isso aconteça, precisa haver uma divisão, que acontece antes, entre a água e o solo. Nós precisamos o quê? Dia e noite, dar tempo, criar uma noção de tempo para a criação do homem. Então há o quê? Há uma separação. Nós vemos depois em seguida o quê? Esses seres precisam se alimentar. A criação das árvores, das frutas. Então é como se fosse algo que não foi feito assim, do nada, mas feito com um propósito e feito de modo onde cada coisa sustentasse a outra. Cada parte fosse crucial para a outra vir em si. Então o primeiro dia é muito importante para o segundo dia. Isso anula um primeiro ponto que nós combatemos em relação a isso. Deus, ele cria tudo a partir do nada, mas cria principalmente com um propósito. Então, como nós pensamos sobre isso? Nós observamos sobre uma seguinte frase: todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa, observando esses princípios da criação. Lembra que nós vimos sobre, na parte de biologia, que a gente viu sobre dois pontos. Nós vimos sobre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é essa questão que o homem tem no seu próprio coração, de olhar para a natureza, olhar para as coisas ao seu redor e falar: existe um Criador, alguém que criou. E por que isso acontece automaticamente no homem? Justamente por isso. Pela a forma especial como cada coisa foi criada. Você olha para o seu corpo e entende que cada órgão colocado ali sustenta um ao outro. Você você observa a planta e entende que ela se alimenta da fotossíntese. Mas para que a fotossíntese aconteça, ela precisa de luz solar. Cada parte é criada especialmente, criada com uma atenção especial. Então não há capacidade na mente humana, mesmo que o homem insista, que foi criado do nada. O evolucionismo é uma mentira já provada, não tem nenhum tipo de estrutura hoje que comprova. São construídas sobre fatos mentirosos, sobre pesquisas falsas. Porque não tem como
algo tão perfeito ser criado por algo imperfeito? Não tem como. Tem que ser algo perfeito. Nós podemos pensar pela lógica da moral e da ética, observando isso. Não tem como a gente pensar sobre uma perspectiva de certo e errado se não existe um padrão de certo e errado a ser observado. Uma pessoa que automaticamente não crê em Deus, ela tem liberdade para fazer o que ela quiser. E quando fala que ela quiser, é porque o mundo vai entrar em caos. Porque ela pode matar quem ela quer. Ela pode cometer o crime que ela quiser, porque não tem um padrão para qual ela segue. Ela não olha para um padrão maior e cria uma conduta de certo e errado. Mas, algo interessante. Você pode entregar uma faca na mão de alguém e pedir para ele te esfaquear. Que ele não vai esfaquear você. Tem algo nele que o impede de fazer algo de errado. Tem algo na consciência, mesmo ele não sendo cristão, ele pode observar e entender: eu fiz algo de errado. Você vai em qualquer delegacia, qualquer sistema prisional e conversa com qualquer detento que está ali. Ele vai dizer que o que ele fez foi errado. E que ele está pagando pelo que ele fez. Há um padrão. Há uma ordem. Então não tem como você não explicar esta ordem. E nosso sistema bíblico de criação é o mais coeso. Por quê? Nós temos, não somente como nós vimos também nos dois termos que a gente viu, deísmo e teísmo, nós temos um Deus que não somente deu partida no relógio e deixou, mas um Deus que atua na própria criação. Ele atua constantemente na própria criação. Então ele é um Deus presente. Ele é coeso com o que ele fala. Ele é o único dos deuses, ou do Deus da história, onde que a sua palavra não há nenhuma discordância de Gênesis a Apocalipse. Ele fala que ele não mente, você vai entender, tem que procurar lá se você vai ter alguma discordância. Não vai ter discordância na sua palavra. Então, ele é muito coeso. E a criação é dessas provas, uma das provas mais verídicas. A forma como ela é específica, como cada coisa foi feita especificamente. Outro ponto que também o texto nos apresenta, que é Deus viu que era bom. Então, Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou todas as coisas sem ausência nenhuma de mal. Então, o corpo humano sempre teve as suas partes perfeitas. Tem as suas partes perfeitas. Deus criou a criação perfeita e tudo ali em ordem, funcionando como um padrão, como um mecanismo. E isso nós quebramos um dos conceitos que a gente viu, que é o do dualismo platônico, que enxerga um tipo de maldade ontológica, uma maldade no ser, na matéria criada. Então, no dualismo, no pensamento dualismo platônico, a gente tem aquele pensamento de quê? De que existe a alma foi criada plenamente boa, mas o corpo em si era o quê? Mal. Mas nós vemos ali em Gênesis que não. O corpo foi criado perfeitamente, sem ausência nenhuma de mal. Nós já quebramos aqui um argumento, o primeiro capítulo, quebramos já o pensamento filosófico com o primeiro capítulo de Gênesis. Deus criou tudo perfeito, tudo o seu padrão, tudo segundo a sua ordem, segundo a sua imagem perfeita. Quero apresentar aqui algo bem interessante que nós podemos ver no texto, é que no capítulo 2, no capítulo 1 mesmo, verso 27 diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, então os abençoou. Nós vemos aqui pontos muito cruciais, importantes, agora vou fazer uma aplicação de teologia prática. Nós vemos pontos cruciais aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós já vimos, eu já disse aqui em outra aula, que esse termo imagem, ele vem de estátua régia.
Alguém que foi criado para representá-lo em plenitude, representar ele em maestria aqui na terra e governar sobre todas as coisas. Nós temos um princípio fundamental: cultivar e guardar. Deus dá essa ordem do homem. Quer dizer um princípio para vocês aqui, quebrar o conceito já aqui. Não ache você que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós ia ficar andando pelado, comendo árvore e brincando com o bicho o dia todo. Não ia. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Nós íamos trabalhar, continuar trabalhando. O trabalho, quer dizer para você, vou explicar melhor sobre isso. O trabalho manifesta a glória de Deus. Entenda isso. Deus nos chamou para cultivar e guardar. Deus nos chamou para trabalhar, gente. Deus chamou a gente para trabalhar. Deus chamou a gente para trabalhar. Então o trabalho é crucial. É a manifestação de Deus. É cuidar das coisas. Quando você trabalha, na empresa que você trabalha, você está cuidando e guardando. Quando você planta, você lava, você cuida, você está cuidando e guardando. O trabalho manifesta o caráter de Deus. Deus é um Deus que trabalha, gente. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que fica trabalhando. A personalidade é trabalho. Deus está lá de Gênesis a Apocalipse trabalhando. Trabalhando. E você não quer trabalhar. O trabalho manifesta a glória de Deus. Amanhã já trabalhar. O trabalho é para cultivar e guardar. Mas para que você está cultivando e guardando? Você é outro. Como ele fala ali? Como assim? Não entendi. Eu digo assim, qual é o sentido literal de cultivar e guardar? Cultivar e guardar, continuar progresso. A palavra correta, progresso. O sentido de cultivar e guardar do texto é em relação ao progresso mesmo. Crescer. Não, crescer mesmo, plantar, cultivar, ali, continuar mesmo, para frente. É nesse aspecto que eu de progresso mesmo. De criar, de usar Deus pelo homem intelectualmente. O homem, mesmo se ele tivesse pecado, ele ia continuar evoluindo. Ele ia construir casa, ele ia continuar. A evolução, tanto que lá em Apocalipse, nós temos uma nuance. Nesse caso, trabalha para um avanço do bem da sociedade, no caso. O bem da sociedade, o bem da própria comunidade. Então, ali o cultivar e guardar é de fato aquilo. É a própria questão em si de progresso mesmo. De dar nome aos animais. Por exemplo, o primeiro trabalho feito pelo homem foi a parte de governar, que Deus deu a Adão essa responsabilidade de governar a terra. Tanto que a questão de Adão colocar nome em todas as coisas, imagina aí, em relação à questão do trabalho, em relação que Adão teve que separar todas as coisas, entendeu? E se fosse até a questão assim, se ela está falando questão da revolução, a gente seria que nem em relação a Adão, a gente serviria para governar a terra, explorar a terra, fazer as coisas. Tanto que eu até converso com o pai às vezes em relação, meu Deus, a eternidade é muito tempo, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, imagina isso que é eternidade. O que tem para fazer na eternidade? Até no céu tem trabalho, No céu tem trabalho. Cada pessoa. Se você acha que você acaba ali, gente, inclusive quem fala isso muito bem é o C.S. Lewis. C.S. Lewis, no seu livro Supermercado, ele fala isso ele fala isso perfeitamente. Aí criou um conceito de que no céu vai ser voando com a vida rapinho o dia inteiro. Se você for pensar quando a gente entra em Apocalipse e fala que tem os anjos que estão a todo momento falando santo, santo, santo é o Senhor e glorificando o Senhor, cada um tem a sua função no céu. Tem funções. Gente, coloca na cabeça aqui. Isso é um princípio fundamental. Gente, não limitem a eternidade. Não limitem a eternidade. A eternidade, gente, o que nós temos aqui é uma parte. Mas a eternidade não significa que nós vamos ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa.
Nós, gente, Deus criou o homem para reinar na terra. E quando fala reinar, é progresso. Deus criou o homem para o progresso. Ele deu ao homem intelecto para progredir. E na eternidade, nós vamos progredir. Nós vamos reinar aqui. Então agora um corpo glorificado e sem pecado. Então vai ser um trabalho. E a consequência de Adão e Eva é justamente isso. O trabalho, ele manifesta a glória de Deus, mas tem uma nuance que a queda nos traz. É o peso dele. Mas o peso não nos impede de trabalhar. Ele torna mais difícil. Mas, gente, entendam isso. Deus é um Deus que trabalha. Nós vemos isso pela lógica do deísmo. Deus não é um Deus que pega um relógio e dá a parte do relógio e vai embora. Deus atua plenamente na sua criação, plenamente envolvido. Cada parte. Ele direciona cada parte. Você vai fazer assim, assim, aqui está aqui o roteiro. Agora, aí chegou o personagem, você vai fazer assim, aqui está o roteiro, você vai seguir o roteiro. Aí eu preparando em Cristo. Aí Cristo vem, faz a parte dele, morre dos nossos pecados e continua. Agora vamos lá, agora a igreja. E continua o roteiro, ele atua na igreja, vou mandar o Espírito Santo. Vocês vão fazer isso e isso. Agora eu vou revelar isso aqui para você, Paulo. Agora eu vou revelar isso aqui para você, João. Você vai escrever. Escreve o que eu estou falando. Então eu não sei que atua plenamente na criação. Isso revela o caráter de Deus. Então quando você, vou dizer algo, e eu falo que nós cometemos esse erro por causa da fadiga do pecado. Quando nós fazemos um trabalho mal feito, e isso envolve a obra do Senhor, nós não estamos refletindo o caráter dele. E isso eu falo. Tem esqueci o nome dele, eu gosto bastante deles, como é que chama? Os puritanos. Gente, quando na época dos puritanos, eles fabricavam uma cadeira, sabe o que as pessoas faziam? Elas pegavam uma cadeira e viravam de cabeça para baixo, a cabeça era feito pelos puritanos. Porque o trabalho era tão perfeito, era tão impecável, que ele só tinha que ser feito por um crente. De tão perfeito que era o trabalho, de tão impecável. A cadeira não tinha um defeito, durava muito. Então eles viravam a cadeira e falavam, foi feito por um puritano. Por que por baixo? Porque era o estofado, né? O estofado de dentro, o bordado de dentro, né? Então eles olhavam a cadeira e falavam, foi feito. Mas nós temos essa questão. Satanás tem trabalhado em relação a isso. Satanás tenta grandemente tentar destruir Gênesis 1, 2 e 3. Ele tenta deletar esses textos com toda a sua força para apresentar Deus como um criador perfeito, que criou o homem para trabalhar, o homem para desenvolver, o homem para crescer. E tudo isso para a glória dele. Ele deu o intelecto. Quando fala que ele deu a imagem e semelhança, ele deu para a gente mente pensante, para a gente construir, para a gente formar, para a gente fazer mais. Então esse é o objetivo ali quando Deus fala, e isso revela plenamente o caráter dele. Mas, como eu disse, nós temos a questão de Gênesis 3. O homem desobedece, ele comete um pecado, quebrando outra nuance, a gente não é uma maçã, o texto não informa que é uma maçã. Isso na verdade é um erro da tradução do latim. É porque o latim tem uma palavra, tem uma pequena vogal que se muda, a palavra que era fruto vira maçã. Depois eu vou mostrar para vocês, depois eu vou trazer aqui, para mostrar, mas, e aí por isso a gente vê que é uma maçã, mas não é uma maçã, é um fruto, ali que está falando fruto, não há especificação como é fruto, né? O pessoal fala que é coco, né? Porque ela bebeu e ela comeu e bebeu. Tem uma parte que o pessoal fala assim. Mas, vamos lá. Então nós temos essa questão aqui, que o pecado, ele entra no coração do homem e automaticamente há consequências. Há consequências. Essas consequências, elas são refletidas dentro do trabalho, refletidas dentro do nosso caráter, refletidas na nossa moral e na nossa ética. Então, antes, as nossas obras, que eram plenamente boas, elas sofrem algo nelas. Algo que era antes perfeitamente algo no ser. Há algo no coração do homem que o impede de oferecer a Deus o pleno sacrifício, o pleno serviço a Ele.
Então a glória que antes era para o homem, que era plenamente para Deus, o progresso que era plenamente para Deus começa a ser voltado para o próprio homem. E uma das primeiras coisas que Deus faz é tirar o homem do jardim do Éden para que ele sinta o peso das consequências do pecado. Toda vez que você levanta de manhã sem preguiça de querer trabalhar, você sofre o peso do pecado. Você está sofrendo as consequências do pecado e nós lutamos contra o pecado. Então toda a nossa realidade, e isso infere no nosso corpo, isso inferiu no nosso corpo, isso inferiu nas outras partes. Então antes não há um dualismo. Todas as partes, todas as esferas do homem foram atingidas pelo pecado. Não somente o corpo e a alma permanece boa, mas todas as partes. A nossa alma, o nosso corpo, todos sofrem com o pecado. E aí nós vemos que Deus prepara um plano de redenção que nós vamos trabalhar melhor no tema relacionado à cristologia. Então nós vemos assim, então o universo, ele fala da própria existência. Nós pensamos, nós comemos, sentimos, vivemos, morremos, enfim, existimos. A própria existência do cosmos aponta para a realidade da existência de um ser. Deus é o nosso princípio. Então, nós temos dois pontos que nós não podemos esquecer. Nós temos características que nós recebemos de Deus e características que nós não recebemos. Então, por exemplo, onipresença, onisciência, nós não recebemos. Mas, nós temos características como o quê? Inteligência, intelecto, nós nos relacionamos, nós somos seres que sentimos amor, sentimos medo. Tudo isso vem do próprio Deus. Vem características vindas dele. E alguém precisa nos oferecer isso. Então, um Deus que não se relaciona, não tem nenhum contato com o próprio homem em si, que se relaciona. Não tem um padrão. Precisa ter alguém como princípio primordial para fundamentar algo. Precisa haver um princípio. Então, por exemplo, eu me relaciono aqui com o Otávio, tenho aqui um processo de comunicação, eu falo com ele. Eu tenho a necessidade de conviver com ele, porque sozinho eu não consigo conviver. De onde vem esse princípio, se não de alguém que me criou a sua imagem e semelhança, que também se relaciona? Então, a nossa própria existência manifesta a glória de Deus, manifesta Deus e quem Ele é. Então, entender isso é muito importante. Então, tanto na ordem cronológica, cada coisa foi criada com uma linha de produção, onde cada coisa posterior depende da existência de algo anterior. Nós vimos essa ordem da criação. Na maneira como essa ordem se desenvolveria. Deixa eu ver se faço isso aqui, gente. O nosso horário. Então, só vou finalizar aqui já, para a gente continuar na próxima aula. Então, Deus cria tudo perfeito, toda a sua imagem e semelhança. E isso manifesta a sua glória, manifesta o seu caráter e, principalmente, possui um propósito. E esse propósito é o quê? Cultivar e guardar. E isso aponta para o quê? Uma direção. Então, o homem foi criado não para ser algo, viver num tempo cíclico, repetitivo, mas numa linha ascendente, numa linha de crescimento. Então, gente, não satanize o crescimento. Querer produzir mais. Desde que isso não esteja se tornando um ídolo no seu coração, você querer ter uma casa melhor, você querer construir, você querer ter uma vida, não é mal. Isso também manifesta Deus quando você faz isso para a glória dele. Quando tem a prioridade o serviço dele. Quando isso não te impede de viver uma vida de comunhão na casa de Deus. Quando o seu trabalho está te impedindo de você servir a Deus em primeiro lugar, tem algo de errado. Algum ponto você não está fazendo direito. Sai fora dele. Pode sair fora dele. Ou então rever os conceitos. Achei melhor rever os conceitos que sair fora dele. Não é que eu passei isso. Então, você rever os conceitos. Então, vamos pensar em relação a isso. Então, vamos parar aqui. E a gente vai trabalhar alguns minutos aí nessa parte da cosmologia. Para a gente passar bem rápido sobre a teologia, para a gente entrar em cristologia, gente. Amém. É isso.